Fala pessoal, professor Douglas Monteiro por aqui novamente, agora com uma provinha da Banco Idecam, ok? Então você que vai fazer o concurso aí do Estado da Paraíba, professor do Estado da Paraíba, você que vai fazer o concurso aí municipal, né, de João Pessoa, você que vai fazer também um concurso da Polícia Penal também da Paraíba e outros concursos vigentes aí, ou outros que estão aí para surgir com a Banco Idecam, tá? A Banco Idecam como a instituição que vai realizar a prova. Então, esse vídeo é para você, tá? Que tem dificuldade de português, está estudando português. Então, esse vídeo aqui é para você, tudo bem? Deixe seu joinha, compartilhe, comente alguma coisa aí para me ajudar no canal. E assim eu ajudo vocês também, tá? Uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e tá tudo certo. Então, vamos lá. Professor, português, tá? Eu peguei aqui uma prova do nível superior. E nós vamos responder a 10 questões dessa provinha aqui. Eu vou respondendo, comentando, dizendo o que você deve ou não estudar, o que você precisa priorizar ou não, beleza? Sem mais enrolação, bora. Textozinho bem pequenininho, show de bola, né? Vamos torcer para que a nossa prova também tenha um texto bem pequenininho. E a questão 1 diz o seguinte, no título do texto pode-se afirmar que a autora, então se é título, vamos olhar o título. E eu já quero chamar a sua atenção para esta conjunção aqui, a conjunção e. Você sabe que a conjunção e traz uma ideia de adição, tá? E de cara eu já falo para você, estude conjunção. Tudo bem? Porque as conjunções, elas trazem o que nós chamamos de valor semântico. O que é valor semântico? É o sentido. É o sentido que a conjunção traz ao texto, tá? Então, aqui, ó, senilidade e invisibilidade social, esse E está juntando essa informação a essa informação. Senilidade, o que é senilidade? Senilidade vem de senil. O que é senil? Senil é idoso. São os nossos velhinhos, né? Então, senilidade e invisibilidade social. O que é invisibilidade social? É quando você está meio esquecido, sabe? Meio deixar de escanteio, de canto, sabe? Quando as pessoas... Assim, a gente não precisa dele, vamos deixar ele quietinho lá, ninguém te nota, o governo não te nota, você é um invisível, pronto. Então, percebe que a autora está fazendo uma associação, está unindo, né, o idoso à invisibilidade social. Então, basicamente, ela está falando no título assim, olha, o idoso, hoje em dia, né, tadinho, ele está esquecido pela sociedade, tá bom? O título fala isso, mas se atente para a conjunção. Por que eu estou pedindo para você se atentar para, deixa eu voltar aqui, para... bora, texto, desça, aí, acho que agora ele vai descer. Aí, vai descer. Por que eu pedi para vocês se atentarem para a conjunção? É o seguinte, galera, ó, olha essas palavras, contrapõe, alternância, associação e união. Estão percebendo? Por que eu destaquei essas palavrinhas? Porque se a gente está trabalhando a conjunção e nós entendemos que a conjunção e traz a ideia de adição, então ela vai contrapor alguma coisa? De forma alguma. Ela vai alternar alguma coisa? De forma alguma. Ela vai associar alguma coisa? Pode ser que sim. Ela vai unir algumas duas coisas ou mais? Pode ser que sim. Então perceba que, entendendo a conjunção, eu já consigo eliminar tanto a quanto a B. Maravilha, ó, eu já desconto aí para eu conseguir ter mais chance de acertar. Agora é só fazer a compreensão, né, do que está escrito ao título. Então vamos lá. A letra C. Expressa a existência de associação, sim ou não? Sim. Entre elementos distintos, sim ou não? Sim. Por que distintos? Eu tenho ali 12 e tenho invisibilidade social, são distintos. Mas, olha a oposição, mas embora eles sejam distintos, ó, presentes na sociedade, tanto o idoso quanto a invisibilidade estão presentes na sociedade? Sim, com certeza. Está tudo ok, alternativa C. Por que não é a D, professor? Vamos lá. Estabelece união de duas situações? Vamos dizer que sim. Demonstrando ser a primeira fundamental e a outra subsidiária? Não, de forma alguma. O título não fala isso. O título fala bem bonitinho, bem redondinho, a letra C. Show? Questão 2, vamos lá. Quanto a, o que está escrito aqui? Função sintática. Falou de função sintática, meu amigo, você vai lembrar de análise. Você tem que fazer análise sintática, e se você não sabe fazer análise sintática, você tem que aprender a fazer análise sintática. Tudo bem?
aprenda a fazer análise sintática, que eu vou dar apenas uns passos para vocês, mas são passos matadores. Dentre os termos destacados, identifique o que difere dos demais. Como assim? Ó, você tem lá A, B, C e D, né? Então, vamos supor que na A você tem um quadradinho, meio bonitinho, a letra B você tem um quadradinho, na letra C você tem um quadradinho, e na letra D você tem um triângulo. Ou seja, a alternativa vai ser aquela que é o triângulo, ou seja, ela difere. Todas são quadradas, mas apenas uma é triângulo. A ideia é essa, tudo bem? Então, aqui, como está falando de função sintática, o nosso gabarito vai ser aquela função que é diferente das demais. Show de bola? Vamos lá. A sabedoria nada tinha a ver com os estudos. Vamos parar por aqui, não precisa ler o resto. O resto é baboseira. Vamos ler até aqui, vamos ganhar tempo. Eu pego, né, está destacado nada, mas como é que eu faço a análise sintática? Você olha para quem primeiro? Para o verbo, tinha. E eu faço a primeira pergunta para o verbo. Que pergunta? O quê? Ou você pode fazer também quem, ok? Quando você faz essas perguntas, você vai encontrar o sujeito. Então, bora lá? Quem é que tinha nada a ver com os estudos? Professor, a sabedoria. Então, quer dizer que sabedoria é sujeito. Só que eu não quero encontrar, eu quero encontrar isso aqui, ó. Eu faço a segunda pergunta para tentar encontrar um complemento. Como é que eu faço? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo para encontrar o complemento? Você pega o sujeito mais o verbo e faz a mesma pergunta. Como assim? Vamos lá? A sabedoria tinha o quê? O que a sabedoria tinha? Você vai falar, a sabedoria tinha nada a ver com os estudos. Então, esse nada, meu amigo, é o nosso objeto direto, é o nosso complemento verbal, ok? Nosso complemento verbal. Beleza, vamos para B. O ancião era o guia familiar, os mais novos, então, começa aqui, os mais novos não pediam conselho. Até aqui, o resto é baboseira. Bora lá. Os mais novos pediam conselho. Eu faço verbo. Quem é que estava pedindo conselho aqui? Os mais novos. Os mais novos é sujeito. Então, eu já posso parar por aqui, ó. Perceba que na letra A, o que está destacado é o objeto direto. Na letra B, o que está destacado é o nosso sujeito. Ou seja, ou vai ser a A ou vai ser a B, o nosso gabarito. Quem vai nos dar essa resposta? A letra C. Bora lá? Quem que está marcado aqui? Está aqui, ó. O respeito. Se o respeito está marcado, blá, blá, blá. Vamos começar por aqui, ó. É baboseira. Na sintática, meu, você tem que ganhar tempo, tá? A senilidade conseguirá novamente respeito. Verbo conseguirá. Eu pergunto, quem é que vai conseguir alguma coisa? A senilidade. Senilidade é sujeito, certo? Quem consegue, consegue alguma coisa. Consegue o quê? O respeito. O respeito é objeto direto. Se o respeito é objeto direto e o termo está destacado, objeto direto. Quem é que é objeto direto também? A letra A. Quem que não é objeto direto? A letra B, que é sujeito. Então, é o nosso gabarito. Professor, é muito fácil? Meu amigo, é fácil assim mesmo. Bora para 3, sem perder tempo, porque você, concurseiro não perde tempo. Concurseiro investe tempo. Bora lá. Em abre aspas, em muitas famílias não há espaço para idosos. Ocorre o emprego do verbo haver. Preste atenção nesse verbo haver, ele cai demais, tá? O verbo impessoal e que se apresenta na terceira pessoa do singular. Preste atenção, ó. Verbo impessoal, ele está na terceira pessoa do singular, tá? Por que ele está na terceira pessoa? Porque ele é um verbo impessoal. Dentre as concordâncias a seguir, apenas uma está correta por se tratar também de um verbo impessoal. Assinale-a. Ou seja, qual das alternativas tem a mesma justificativa de aqui? Vamos analisar todas, tá? Deixa eu destacar aqui os verbos, tudo bem? Letra A, verbo fazer. Letra B, verbo chover. Letra C, verbo soar. Letra D, verbo cometer. Show, vamos lá. O verbo fazer, deixa eu destacar aqui, ó. O verbo fazer, quando ele indicar, pega a caneta, quando ele indicar tempo ou fenômeno natural, toda vez o verbo fazer vai ser impessoal, tá? E vai ficar na terceira pessoa do singular, tá? Professor, o que é um verbo impessoal? Meu amigo, verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito, só isso, tá bom?
Perceba que o verbo fazer, então, quando indica tempo ou fenômeno da natureza, ele vai ser impessoal, terceira pessoa do singular. A gente analisando, faz o quê? Invernos. Invernos é FN, fenômeno natural, então vamos deixar um pinguinho, talvez seja o nosso gabarito. Vamos para B? A B é o verbo chover. Você vai falar, professor, o verbo chover também é impessoal, porque denota fenômeno da natureza, e eu concordo com você. Porém, cuidado com a pegadinha da banca. E a banca, nesse quesito aqui, ela está fazendo a pegadinha, por quê? O verbo chover, ele vai ser impessoal quando indica fenômeno natural. Aí eu pergunto para você, asneira é um fenômeno da natureza? Chove asneira, aí você está assim, vou levar o guarda-chuva porque está chovendo asneira. Não, asneira, o verbo chover está no sentido conotativo, sentido conotativo, tá? Figurado, não real. Então, é pegadinha da banca. Então, e asneiras está no plural, então aqui deveria também estar no plural. Choveram asneiras. E aqui o verbo é pessoal, porque tem sujeito, tá? Soa 15 horas. Eu pergunto a você, 15 é mais de um? Com certeza. Então, soa deveria ser soam 15 horas, tá? Soam. Porque se perguntar, o que está soando aqui? Soando, né? Vai falar 15 horas, tá? Então, também é um verbo pessoal. E a letra D, aqui não se comete equívocos, está no plural. Aqui não se cometem equívocos. Alternativa A. Aí eu vou dar um macete para você. Um macete não, uma dica. Estude para verbos impessoais o verbo haver, o verbo fazer e o verbo ser, tá? Estude, coloca assim no Google. Verbos impessoais, haver, fazer e ser. Clica lá, você vai estudar, tudo bem? Um verbo haver, fica atento para o verbo existir também, tá? As bancas costumam fazer essa pegadinha, tudo bem? Bora dar prosseguimento, agora a questão 4. Ela diz o seguinte, no primeiro parágrafo, o uso das reticências tem patriarca para o quê? Tem por objetivo, professor, faz tempo que eu não estudo o que é reticência. Meu amigo, reticência é isso aqui, ó. São o que a gente chama de 3 pontinhos. Isso aqui é reticência. Ele indica uma pausa ou uma supressão, está escondendo alguma coisa ali. Ele pausou por algum motivo, tá? E para identificar o motivo, vamos lá no texto, bem rapidinho, sem perder tempo. Eu sei que você não é o concurseiro de perder tempo, então bora lá. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Patriarca para o quê? Vamos ler o parágrafo para a gente entender. A maioria dos idosos no Brasil encontra-se em condição de invisibilidade social, política e muitas vezes familiar. Morte social, morte familiar, estão vivos, mas não possuem lugar. A visão sobre o ancião mudou do patriarca, ou seja, ele era um patriarca, né, do patriarca para... Pausou? Para o quê? Em muitas famílias não há espaço para idoso. Há alguns anos atrás, o idoso era tido como patriarca e era dotado de sabedoria. Beleza. Perceba que nessa questão, né, nesse texto, há reticências, e adianto para você que isso aqui é um texto argumentativo, ficou meio bugado aqui, mas não tem problema. Argumentativo é aquilo que expressa uma opinião. Tudo que expressa opinião é subjetivo, tá? Então, essa ideia aqui é uma ideia subjetiva. Tá dando uma opinião, tudo bem? Bom, já sei. Então, a gente vem para cá e olha só, qual das alternativas tem a palavra subjetiva, professor? A letra A. O que será que está carregando? Vamos lá. Letra A está sendo subjetivo. Então, fácil, letra A. Tudo bem? Marca uma suspensão provocada por surpresa? Não, surpresa não, do enunciador. Indica uma interrupção? Sim. De uma ideia cuja expressão teve apenas início? Não. Indicar que a ideia que se pretende exprimir deve ser suprida pelo próprio leitor de forma alguma. Tá? Elimina as alternativas. Vamos para a questão 5. Diante da construção argumentativa, que eu falei para vocês, né, argumentativa feita, é possível identificar a citação de uma possível causa. Atente para a palavra causa. Toda vez que fala causa, vocês vão colocar na provinha de vocês essa palavrinha aqui. Ó. Por quê? Tá? O porquê ele indica uma causa, uma explicação, um motivo.
Então, dá para assimilar. Por isso, eu escrevo assim, sei lá, ele morreu de fome. O pobre, né, morreu de fome. Aí, essa expressão aqui traz ideia de causa. Como é que eu sei, professor? Porque, ó, ele morreu por quê? Por que foi que o miserável morreu? Ele estava com fome, né? Estava com tanta fome que ele morreu. Qual é a causa da morte dele? Tudo bem? Fácil, né? Então, vamos lá. Citação de uma possível causa para o cenário em relação à atual situação do idoso, esteja de forma como é apresentada no texto. A identificação está correta aí? O que o enunciado está pedindo? Está pedindo o seguinte, aqui vocês vão ver citações do texto. Uma dessas citações vai trazer a causa para a situação do idoso hoje, essa invisibilidade. Por que o idoso desapareceu? Qual é a causa disso? Então, uma dessas alternativas vai ser a nossa causa. Vamos lá para o texto, rapidinho, a gente vai descobrir agora, é só fazer a leitura. É questão de compreensão também. Vamos ler o segundo parágrafo. O ancião era o guia familiar, os mais novos pediam conselhos e ouviam as suas orientações. Eles exerciam um papel que, após o término da sua função de produtividade, assumiam o de líderes familiares. O idoso saía do lugar de provedor, cargo este assumido por seus filhos, para ocupar o de orientador. A sabedoria nada tinha a ver com os estudos. Era o arquivo das experiências da vida. Show. Hoje, ó, mudou de cenário. Hoje, algumas famílias encontram-se cada vez mais fechadas e mais focadas na produção. Aquele que não produz, não tem espaço. O idoso, dessa forma, ou seja, por esse motivo aqui que foi falado, dessa forma, perde o seu lugar na família e na sociedade, ou seja, ele se torna invisível. Eu pergunto, por que ele se torna invisível? Porque algumas famílias encontram-se cada vez mais fechadas e mais focadas na produção, aquele que não produz não tem espaço, né? Por esse motivo, aí a gente, obviamente, vai lá para a questão, quando alternativas tem aquela citação, a alternativa B, hoje algumas famílias encontram-se blá, blá, blá. A alternativa B indica a causa da invisibilidade do idoso. É assim que você consegue resolver, tá certo? Muito atento para essa ideia de causa que também cai bastante em prova. Questão 6, vamos lá. Dentre os recursos utilizados pela autora para compor a estrutura textual de acordo com a tipologia apresentada, a argumentação, pode-se afirmar acerca das duas primeiras indagações, as duas primeiras indagações no primeiro parágrafo, que exceto, cuidado com esse exceto, se aparecer um exceto na tua prova, você já deixa bem destacado, tá? Você não vai ter caneta vermelha no dia, mas deixa ele bem destacado, por quê? Porque o nosso gabarito vai ser a alternativa que esteja errada, tá? De acordo com o enunciado. E aqui eu destaquei, ó, primeiras indagações. Professor, que danada é indagação? Indagação, meu amigo, é isso aqui, ó. Interrogação, tá? É uma pergunta, uma indagação. Tá no primeiro parágrafo. Duas primeiras. Vamos lá rapidinho. Primeiro parágrafo do texto. Tá aqui. Onde estão as duas indagações? Estão aqui, ó. Morte social. Opa. Errei aqui o piloto. Deixa eu só apagar para não ficar um negócio muito feio, né? Ó, morte social e morte familiar. As duas indagações. Vamos ler rapidinho para a gente entender. A maioria dos idosos no Brasil encontra-se em condições de invisibilidade. Invisibilidade social, política e familiar. Morte social? É uma pergunta. Morte familiar? Estão vivos, né? Eles não morreram, estão vivos, mas não possuem lugar. Ou seja, para a sociedade, para a família, eles estão mortos, né? Não literalmente. Essa é a ideia. Show. Vamos lá para a questão número 6. A gente quer procurar exceto, tá? Seu emprego produz no leitor uma ação reflexiva? Sim. Diante da sua situação apresentada? Sim. Está correto. Se está correto, não é a nossa resposta. São incoerentes? Ou a palavrinha incoerente aqui já torna a própria alternativa incoerente, né? Será que a autora ela ia tornar incoerente as duas indagações? Óbvio que não, né? São incoerentes, então, está errado. Já que fazem referência a apenas duas condições das três citadas, nada a ver. A alternativa B. Professor, por que a alternativa B? Porque a gente está procurando a exceto. Vamos olhar a C e a D.
É possível que os dois tipos de mortes possam ser vividos concomitantemente pelo sujeito em questão? Claro que sim. O termo morte, que compõe a expressão, possui um significado que extrapola o utilizado usualmente? Sim, por quê? O que é utilizado usualmente? Quem morre, bate as botas, né? Vai para debaixo da terra, sete palmos, isso a gente sabe, morreu literalmente, mas no texto ele está falando de uma forma que extrapola esse sentido, ou seja, ele não morreu literalmente, ele ficou invisível, né, o bichinho, coitado, o pobre dos velhinhos, ficou esquecido pela sociedade, ninguém respeita mais, e é verdade, se você olhar, olha, é só andar na rua que você vai ver que ninguém mais, não vou falar ninguém, não vou generalizar, mas boa parte da população não respeita mais os nossos velhinhos, os nossos idosos, que têm tanta sabedoria, tanta coisa para nos ensinar que merece o nosso respeito. Alternativa B, vamos para 7. Questão 7. O idoso, dessa forma, perdeu seu lugar na família e na sociedade. No entanto, se marcou isso aqui, eu vou jogar para o enunciado. Tá aqui, ó. A expressão em destaque, no trecho anterior, mantendo a relação já estabelecida, poderia ser substituída por todas as opções. Aqui eu já falo para vocês, ó, estudem as conjunções, tá? Você vai lá no Google, depois que acabar esse vídeo aqui, você está no celular, ou no notebook, ou em qualquer equipamento aí que pega internet, você vai lá no Google e vai digitar assim, ó, vai digitar conjunção, conjunção, ou conjunções, né? Conjunção, coordenativa e adverbial. Você vai digitar isso aqui e escrever assim, ó, tabela. Então, você vai lá no Google e coloca conjunção, coordenativa e adverbial, tabela. Aí depois que você clica para pesquisar, você vai na imagem. E você vai ver muitas imagens de tabelinhas de conjunções coordenativas e conjunções adverbiais. Estude, tá? Estude as conjunções. Elas caem bastante, tá? Estude conjunções. Esse é o conselho que eu dou para você hoje. Estude. E se você já estudou conjunção, se você já domina as conjunções, você sabe que a única alternativa possível, e eu considero essa questão 7 bem fácil, né, eles deram praticamente a alternativa A, porque todas traz ideia, no entanto, traz ideia de oposição, não é isso? Oposição. É uma conjunção coordenada adversativa. Quais são as outras? Todavia, contudo e entretanto. Então, a questão 7 é mais uma questão de conhecimento. Você tem, decorar, tem que decorar mesmo. Decore as conjunções, tá? Aí esse trabalho é seu, não é o meu trabalho. Eu estou te indicando, estou te ensinando. Estude. Vamos para a questão 8. Diante do tema abordado, a autora apresenta sugestão de intervenção relacionada à discussão desenvolvida de forma pontual. Professor, não entendi o que ela quis dizer. Meu amigo, ela quis dizer o seguinte, sugestão de intervenção. Professor, tá, mas o que é intervenção? Intervenção, meu amigo, é solução. Não é um texto argumentativo? Se é um texto argumentativo, ela está trabalhando um problema ali, então ela vai tentar trazer uma solução. Então, intervenção é solução. Ou seja, o enunciado está pedindo o seguinte, qual ou quais dos parágrafos trazem a solução. Bora lá, então, vamos tentar identificar. É só uma questão de leitura. Você leu, você consegue identificar. Cadê o texto? Apareceu. Não, apareceu aqui agora. Vamos lá. Vamos ler novamente aqui. O idoso, dessa forma, perde seu lugar na família e na sociedade. No entanto, acredito que, assim como os jovens conseguiram, ao longo da história, mudar a sua posição social e familiar, tornando-se importante foco da sociedade, a senilidade conseguirá novamente respeito. Beleza. Como? Olha a palavrinha mágica, a palavrinha-chave. Como? Ela vai trazer agora a solução. Se cada família jovem conseguir compreender que, em determinado momento, precisará cuidar de seu idoso, seus idosos, irá construir em seus filhos a mesma compreensão. Então, perceba que isso aqui, ó, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo. Então, no quarto parágrafo, ele traz uma solução. Vamos ver o quinto? A população está envelhecendo e precisamos modificar nosso olhar, nossa educação. Então, também está trazendo uma solução. Ou seja, o quarto e o quinto parágrafo. Fácil, fácil, fácil. Vamos lá. Hora descer. Vamos lá, vamos lá. Aí, consegui. Qual é a questão? Questão 8.
são os parágrafos 4 e 5, ou quarto e o quinto, como queira chamá-los, tá? Quarta e quinta alternativa A. 1 e 2, nem pensar, tá? Porque a gente sabe que solução ela vai estar lá no finalzinho do texto. Então, vão ser os últimos parágrafos, tudo bem? E dá para não cair na pegadinha desse aqui, tá? Terceiro não traz solução. Questão 9, estamos acabando. Diante dos limites estruturais do texto apresentado, pode-se afirmar que tem por objetivo principal. Então, está falando do objetivo principal ou principal objetivo, como ele colocou aqui, né? Professor, qual é o objetivo principal? Quando a gente trata de um texto argumentativo, o objetivo principal é o quê? É a opinião do autor, tá? É a opinião dele, ou seja, o que ele quis dizer, o que ele quis convencer, o que ele quis trazer, tá? Então, o que eu vou fazer com você aqui nessa questão? É questão de compreensão textual. Eu vou subir lá para o texto. Cadê o texto, pronto. Vai fazer o seguinte, vai pausar o vídeo agora e fazer uma leitura atenta desse texto, tá? Pausa aí. Pausou? Pronto, agora vamos lá para a questão. Você fez a leitura atenta. Vamos lá para a questão bem rapidinho. Questão 9, tá aqui. E agora eu quero que você tente responder. Pausa o vídeo e responda. Respondeu? Maravilha. Então, se você respondeu por meio da compreensão textual, a única resposta correta aqui, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha. Letra A. Desconstruir a tese de que o idoso possui uma condição de fragilidade em sociedade de produção? Não, claro que não quis dizer isso. Demonstrar a organização textual. Não, já está tudo errado. Né? Demonstrar a organização textual para que as informações cheguem não é o objetivo principal. Se eu estou falando de opinião, ó, discutir a necessidade de que haja uma transformação na posição ocupada pelo idoso na sociedade atual. Se você marcou a letra C, você está muito próximo da sua aprovação. Muito bem. Parabéns. Se você não pausou o vídeo, então você não vai entender. É importante que você tenha pausado. Agora, se não pausou, já era, né? Porque eu já dei a resposta. Vamos lá. Brincando com vocês aqui, tá? Questão 10 e última, só para descontrair. 10 e última. E o seguinte, há alguns anos atrás, o idoso era tido como patriarca, que era dotado de sabedoria. Assinale a alternativa cuja paráfrase, professor, eu não sei o que é danado é paráfrase. Paráfrase é uma reescrita. Você vai reescrever esse texto aqui, tá? Para a frase anterior, o destaque mantém o sentido original. Ou seja, nas alternativas, tem o mesmo texto, né? Aqui em cima, deixa aqui em cima, só que escrito de uma forma diferente. Então, a alternativa correta vai ser aquela que ele escreveu de uma forma que mantém o mesmo sentido da anterior. Para esse tipo de questão, eu quero que você atente a isso aqui, ó. O texto, ele é produzido em blocos, tá? Em partes. Então, olha só que bacana. Há alguns anos atrás, isso aqui é um bloco. O idoso era tido como patriarca. É outro bloco. E era dotado de sabedoria. É outro bloco, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro bloco, você vê que traz a ideia de tempo passado, né? Idoso era tido como patriarca, isso aqui é a oração principal, tá? Idoso era tido como patriarca, então idoso era, né, sentido de passado, um patriarca, que esse que está juntando, unindo essas duas orações, esse que é um PR, que é um PR, pronome relativo, faz referência a patriarca. Então, o patriarca era dotado de sabedoria. Show! Qual das alternativas traz essa ideia? Letra A, alguns anos, tá igual de cima? Tá. O idoso era tido como patriarca, mesma coisa, cuja sabedoria lhe era pertinente, tá igual? Dotado e pertinente são sinônimos. Sabedoria está aqui, né? Cuja, aqui é um PR, um pronome relativo, né? Tá carregando alguma coisa, pronome relativo, traz ideia de posse. A sabedoria de quem? É do patriarca. Então, tudo igualzinho. Vamos deixar um pinguinho aqui que acho que encontramos o nosso gabarito. Vamos para as outras. Faz alguns anos, tá igual de cima, sim, que o idoso era tido como exemplo. A palavra exemplo e patriarca não bate, tá? Patriarca é uma coisa, exemplo é outra. Então, tá errado. Letra C. Alguns anos atrás, ok, igual de cima, tinha-se o idoso como patriarca. Ok, igual de cima, onde era dotado de sabedoria. Dotado de sabedoria está correto, mas esse onde, que também é um PR, é um pronome relativo, ele traz ideia de lugar, tá? Lugar, e lugar físico.
físico, a casa onde eu moro, por exemplo. Então, esse onde está se referindo a patriarca. Patriarca não é um lugar. Então, o que torna essa alternativa a ser errada é esse onde. A letra D, o idoso, há alguns anos atrás, ok, era visto como fonte de conhecimento. Fonte de conhecimento e patriarca não é a mesma coisa. A alternativa A, bem bonitinha, bem lisinha, bem redondinha, parecido com, né, traz o mesmo sentido. Então é isso, tá? Tá aqui 10 questõezinhas, espero que você tenha compreendido, sabendo o que vai estudar, o que não vai estudar, o que cai, o que não cai. Uma aulinha bem rápida, tá? Vou tentar postar mais vídeos com mais frequência, tudo bem? Também estou estudando para concurso por isso, estudo bastante, trabalho bastante, a vida é uma loucura, família, tudo, e eu preciso ter tempo, tá? Então, esses tempos aqui eu consigo focar e produzir vídeo. Eu vou tentar produzir com mais frequência para ajudar vocês, tá? E eu peço que vocês possam me ajudar também, dando like, comentando, compartilhando. O canalzinho é bem pequenininho, mas vamos juntos aí comigo crescer esse canal para que eu possa trazer aí conteúdos bem gratuitos e de qualidade e direto ao ponto, que é assim que eu gosto. Eu gosto de estudar para concurso público, tem que ser direto ao ponto, tá bom? Obrigado por assistir, obrigado aí pela confiança. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.